Exercício 1. Declarei a biblioteca de entradas e saídas stdio.h e inicializei o main. Declarei a variável 1 que recebe 5 como inteiro, a variável 2 que recebe 5.5 como float, a variável 3 que recebe a letra A como char, printf para imprimir na tela o valor da primeira variável 1 com %d, o tamanho em bytes da primeira variável utilizando a função sizeof e o endereço da primeira variável na memória utilizando %p para hexadecimal e %d para inteiro. O endereço é obtido utilizando o e-comercial. Printf para imprimir na tela o valor da segunda variável com %.2f, o tamanho em bytes da segunda variável utilizando a função sizeof e o endereço da segunda variável na memória utilizando %p para hexadecimal e %d para inteiro. O endereço é obtido utilizando o e-comercial. Printf para imprimir na tela o valor da terceira variável 3, com %c, o tamanho em bytes da terceira variável utilizando a função sizeof e o endereço da terceira variável na memória utilizando %p para hexadecimal e %d para inteiro. O valor é obtido utilizando o e-comercial. Retorne 0 para encerrar o programa. Exercício 2. Declarei a biblioteca de entradas e saídas stdio.h e a função fracionário que recebe como parâmetros um número digitado float, um ponteiro inteiro parte inteira e um ponteiro float parte fracionária. Dentro dessa função, o ponteiro parte inteira recebe um número digitado e o ponteiro parte fracionária recebe um número digitado menos o ponteiro parte inteira. Inicializei o main, declarei as variáveis float, número e parte fracionária e a variável inteira, parte inteira. Printf para solicitar ao usuário digitar o número, scanf%f e comercial número. Chamei a função fracionário passando como parâmetros o número e a parte inteira e a parte fracionária usando o e-comercial. Printf para imprimir a parte inteira %d na variável parte inteira e a parte fracionária %.3f na variável parte fracionária. Retorne 0 para encerrar o programa. Exercício 3. Declarei a biblioteca de entradas e saídas stdio.h e a função identifica primos que recebe como parâmetro um valor inteiro. Dentro dessa função if para que se o valor for menor que 2, retornar 0, já que números menores que 2 não são primos. For int i recebe 2, i menor ou igual ao valor dividido por 2 e mais, para percorrer todos os possíveis divisores de um número. Um if, valor %i igual a 0, para caso o número tiver algum divisor além de 1 e ele mesmo retornar 0, caso contrário retornar 1 se for primo. Declarei outra função conta_primos que recebe como parâmetros o ponteiro vetor inteiro e n. Declarei o contador inteiro conte_primos que inicializa em 0, um laço for para percorrer o vetor, for int i recebe 0, i menor que n e mais, um if identifica primos na variável vetor na posição i para identificar se o número nessa posição é primo, se for conte primos mais para incrementar nessa variável, retorne conte primos para retornar o número de números primos no vetor, inicializei o main, declarei as variáveis inteiras n, primo e valor. Printf para solicitar ao usuário digitar o tamanho do vetor, scanf%d e comercial n, declarei a variável inteira vetor com tamanho digitado pelo usuário, um laço for para preencher o vetor com os valores digitados pelo usuário, for int i recebe 0, i menor que n e mais, printf para solicitar ao usuário digitar o valor, scanf%d e comercial vetor na posição i, a variável primo recebe a função identifica primos e o parâmetro valor, a variável primo recebe a função conta primos e o parâmetro e-comercial vetor in, printf para indicar a quantidade de números primos, %d na variável primo, retorne 0 para encerrar o programa. Exercício 4. Declarei a biblioteca de entradas e saídas stdio.h e inicializei o main. Declarei um ponteiro para o tipo file, que será utilizado para acessar o arquivo e a variável do tipo char, que chamei de C, arc recebe fopen dados.txt, w, para abrir o arquivo dados em modo de escrita, if arc diferente de 0, para verificar se o arquivo foi aberto corretamente, printf para solicitar ao usuário informar os caracteres que deseja o 0 para sair, while c diferente de 0, para iniciar um loop que será executado enquanto caractere digitado pelo usuário for diferente de 0, scanf%c e comercial c para ler o caractere digitado pelo usuário, f.c no caractere c, arc, para escrever o caractere lido no arquivo apontado pelo ponteiro arc, fclose arc para fechar o arquivo, arc recebe fopen dados.txt r para abrir esse arquivo para leitura, if arc diferente de 0 para verificar se o arquivo foi aberto corretamente, while essa condição para ler cada caractere do arquivo usando a função getC e exibe seu conteúdo na tela usando a função printf, %c, na variável c,
Se a abertura do arquivo falhar, a mensagem erro na abertura do arquivo será exibida, fclose arc para fechar o arquivo, retorne 0 para encerrar o programa. Exercício 5. Declarei a biblioteca de entradas e saídas, stdio.h. Defini a função é vogal, que recebe um caractere C como argumento e retorna 1 se C for uma vogal e 0 caso contrário. Defini a função é número, que recebe um caractere C. Dentro dessa função, if C maior ou igual a 0 e C menor ou igual a 9, para verificar se o caractere é um número entre 0 e 9. Se for, retorna 1 e 0 caso contrário. Inicializei o main, declarei um ponteiro para o tipo file, que será utilizado para acessar o arquivo. Declarei a variável char C e as variáveis inteiras, contador vogais, contador consoantes e contador números, que inicializam em 0. Arc recebe fopen arc.txt, R para abrir o arquivo em modo de leitura, if arc diferente de 0 para verificar se o arquivo foi aberto com sucesso. Se sim, o programa continua, caso contrário, a mensagem erro ao abrir arquivo é exibida e o programa é encerrado. While para o programa entrar em um loop que lê o arquivo caractere por caractere até encontrar o final do arquivo, EOF. If para verificar se o caractere, uma vogal, usando a função é vogal, se sim o contador de vogais é incrementado. Else if para verificar se o caractere é um número usando a função é número, se sim o contador de números é incrementado. Else if para verificar se o caractere é diferente da quebra de linha, /n, se sim o contador de consoantes é incrementado. Printf para imprimir os contadores de vogais, consoantes e números. Fclose arc para fechar o arquivo. Return 0 para encerrar o programa. Exercício 6. Declarei a biblioteca de entradas e saídas, stdio.h, e inicializei o main. Declarei os arrays de char de tamanho 12, CPF, CPF maior nota, as variáveis float nota e maior nota, que inicializa em 0. Declarei um ponteiro para o tipo file, que será utilizado para acessar o arquivo. Arquivo recebe fopen, notas.txt, R para abrir o arquivo em modo de leitura, if arquivo diferente de 0 para verificar se o arquivo foi aberto com sucesso. Se sim, o programa continua, caso contrário, a mensagem erro abrir arquivo é exibida e o programa é encerrado. While, que lê cada linha do arquivo, notas.txt, usando a função fscanf, o formato especificado em %11s, ponto vírgula, %f/n, indica que cada linha contém uma string de até 11 caracteres, o CPF do aluno no caso, seguido de um ponto vírgula e um número de float, que é a nota do aluno, seguido de uma quebra de linha /n. While, que executa enquanto a função fscanf não retorna o valor de EOF, que indica o fim do arquivo, printf para imprimir o CPF dos alunos, %s, e a nota, %.1f, na variável CPF, na variável nota, if para verificar se a nota lida do arquivo é maior que a maior nota, se sim, a maior nota recebe a nota lida, for para percorrer o CPF, for int i recebe 0 e menor que 12 mais, o CPF maior nota na posição i recebe o CPF na posição i, printf para imprimir o CPF do aluno com a maior nota, %s na variável CPF maior nota e a nota, %.1f na variável maior nota. Fclose para fechar o arquivo, return 0 para encerrar o programa. Exercício 7. Declarei a biblioteca de entradas e saídas, stdio.h, e inicializei o main, e declarei um ponteiro para o tipo file, que será utilizado para acessar o arc1, e outro para acessar o arc2. Declarei também a variável c como char. Arc1 recebe fopen, arquivo1.txt, w para abrir o arquivo em modo de escrita. If, se ocorrer algum erro ao criar o arquivo, a mensagem erro ao criar o arquivo será impressa e o programa retornará 1. Printf para pedir ao usuário informar o caractere ou enter para sair. While C diferente de /n para solicitar ao usuário informar os caracteres e escrevê-los até que seja digitado um enter. Scanf %C e comercial C para ler um caractere do teclado e armazená-lo na variável C. Fput C na variável C, arq1, para escrever o caractere lido no arquivo 1. Fclose arq1 para fechar o arquivo 1. Arq1 recebe fopen, arquivo1.txt, R para abrir o arquivo 1 em modo de leitura, if para que se ocorrer erro ao abrir o arquivo, a mensagem erro ao abrir o arquivo será impressa e o programa retornará 1. Arq2 recebe fopen arquivo2.txtw para abrir o arquivo em modo de escrita, if se ocorrer algum erro ao criar o arquivo, a mensagem erro ao criar o arquivo será impressa e o programa retornará 1. While, essa condição para ler cada caractere do arquivo 1 enquanto não for atingido o final do arquivo, EOF. If, essa condição para verificar se o caractere lido é uma vogal minúscula, Fput C, asterisco. Arq2, para caso o caractere lido for uma vogal minúscula, escreve um asterisco no lugar, no arquivo
2. Else para que se o caractere lido não for uma vogal minúscula, escreve o caractere lido no arquivo 2. Usei o fputC na variável c, arq2 para isso, fclose arq2 para fechar o arquivo 2, return 0 para encerrar o programa. Exercício 8. Declarei a biblioteca de entradas e saídas stdio.h e inicializei o main. Declarei os ponteiros para o tipo file, que será utilizado para acessar o arq1 e outro para acessar o arq2. Declarei também a variável ano corrente como inteiro, printf para solicitar ao usuário digitar o ano corrente, scanf%d e comercial ano corrente. Arq1 recebe fopen arquivo 1.txt, r para abrir o arquivo em modo de leitura, if se ocorrer algum erro ao abrir o arquivo, a mensagem erro ao abrir o arquivo será impressa e o programa retornará 1. Arq2 recebe fopen arquivo 1.txt, W para abrir o arquivo em modo de escrita, if se ocorrer algum erro ao criar arquivo, a mensagem erro ao criar arquivo será impressa e o programa retornará 1. Declarei uma variável do tipo char, que chamei de CPF de tamanho 12, e a variável inteira ano nascimento. Usei o while para ler cada linha do arquivo de entrada com a função fscanf, a string %11s, ponto e vírgula, %d barra n, especifica o formato esperado de cada linha, uma string de no máximo 11 caracteres, o CPF, um ponto vírgula e um número inteiro, ano de nascimento, seguido por uma quebra de linha. O valor de retorno de fscanf é o número de itens lidos, que será diferente de EOF enquanto houver linhas no arquivo. Declarei a variável inteira idade, que recebe o ano corrente menos o ano do nascimento para calcular a idade. If para que se a variável idade for maior ou igual a 18, imprime que a pessoa é maior de idade, e else para caso a condição anterior não for atendida, indicar que a pessoa é menor de idade. Para isso usei o fprintf arq2 para escrever neste arquivo, %s é a string, que é o CPF, seguido da informação, fclose arq1 e fclose arq2 para fechar os arquivos, return 0 para encerrar o programa.